É lógico que o que eu vou falar muitas das vezes aqui, ela é focada para quem atua na fase interna e externa do processo. Mas as empresas, com a mudança que houve, principalmente na questão de prazo, contrato, formalização, forma de pedido, né? A questão que eu vou comentar com vocês mais para frente, sobre a questão do orçamento, nós já temos 2 instruções normativas do governo federal que já obriga, inclusive até comentando esses dias atrás com os amigos meus, assim, a preocupação da gente em falar para vocês que nós já temos situações que eu vou falar mais para frente que já tem que ser regulamentada, independente se vai usar ou não a lei, certo? Não sei se vocês perceberam, eu fiz para entender essa nova lei, para mim, e quem fala isso é um procurador do Rio, que eu vou falar o nome dele mais para frente, e ele fala isso, é verdade. Ela é um museu de normas, né? Ela teve um princípio que eu fiz um comentáriozinho aqui para identificar para vocês, eu tenho que entrar nessa introdutória, porque a 866, quando ela foi criada, que o decreto 2300, em 86, e eu peguei, né? Eu peguei o decreto 2300 em 93, em janeiro a junho, e quando eu estava começando a aprender alguma coisa, veio a Lei 866. E a intenção da Lei 866 era quando houve o impeachment, né? Quem é mais velhinhos aí, né? Tem os mais novos aí que não nasceu nessa época. Mas a intenção era moralizar, era trazer uma lei que viesse trazer para a gente algo de moralização, certo? E o que foi acontecendo com essa lei? Vamos imaginar que na década de 90 eu tinha determinadas peças de roupa, né? E que a gente sabe que essas peças de roupa, em maioria das vezes, ela vai ao longo dos anos, né? Você vai trocando de peça, vai mudando peça. E essa lei ela ficou ultrapassada. Na visão do legislador, o que ele fez? Ele foi esvaziando essa lei. Tanto que nós criamos... Na questão da lei, ela foi, no esvaziamento dessa lei, o que aconteceu com ela? Surgiu a lei do pregão, surgiu o RDC, o absurdo do absurdo agora, o Covid, fizeram uma lei específica do Covid. Então a tendência matou a lei, o excesso de formalismo, né? Os procedimentos não trouxe benefício à ampliação dos mecanismos de controle. A Lei 866 ela foi esvaziada perante as leis de licitações especiais. Né? Ela não veio com a função. A impressão preliminar é de que a nova lei de licitação, apesar de consagrar tendências importantes, não eram previstas na Lei 866, representadas em grande medida uma repetição de disposições conhecidas pela comunidade jurídica. Agora, uma coisa que eu vou falar aqui, imagine você falar da Lei 1433, onde não tem doutrina, os livros que você tem é a lei copiada. Hoje, o Narsal, por exemplo, lá, eu estou com o livro de Narsal, o livro de Jacobi, não sei o que lá. Eles pegaram uma lei e fazem um comentário da lei, né? Então é muito difícil, você está avançando demais. Não, eu estou tentando mostrar para vocês que nós não podemos ficar nesse pouco experimento jurídico se nós não começarmos a provocar essa lei no andamento dela, mesmo sabendo que nós temos 2 anos para adequá-la, né? E municípios aí abaixo de 20 mil vão ter 6 anos para se adequar, mas não vão deixar de cumprir. Então, assim, a gente está preocupado em trazer para vocês algo que nós vamos discutir aqui, que vocês vão ver que muita coisa vai lembrar da 10.520, muita coisa vai lembrar vocês na 866, muita coisa vai lembrar vocês no RDC, né? Então, assim, é uma lei bastante complexa. De lá dos importantes avanços em relação às normas contidas na Lei 866, a nova Lei de Licitações, ao incorporar os institutos consagrados em leis especiais, positar orientações aos órgãos de controle e apresentar textos prolixos, parece um grande museu de novidades. Quem fala isso é Rafael Carvalho Rezende, ele é procurador do Rio, né? E se a gente for analisar essa lei que surgiu, olha bem, ela está no Congresso há mais de 25 anos. Talvez vocês achem que surgiu essa lei da noite para o dia. Não. Tem 25 anos que esse marco está lá. Olha o Congresso como votou essa lei numa pressa danada. O projeto passou pela Câmara dos Deputados em 17 de setembro de 2019. Ele está lá desde 2013. Né? Ele está parado lá e foi fazendo as adequações. Você vê, olha a rapidez que o Senado aprovou em 10/12. Então, quer dizer, é uma lei que foi numa visão de mudança, mas ao mesmo tempo também
copiando, né, meramente. Apesar de, após o advento da Lei 866, tenham surgido diversas legislações, dispondo sobre a contratação pública, como a Lei Geral de Concessões à Lei, a Lei de Pregão, a Lei que é o RDC, das parcerias públicas, a Lei de Regime Diferenciado de Contratações, pretende uniformizar. O que a lei fez? Pegou todas as leis, uma roupinha que estava sobrando naquele guarda-roupa que eu falei com vocês, aquele que se encaixa na legal agora, o que a jurisprudência vinha falando para a gente, vocês vão ver mais para frente. Então, assim, coisas que a gente ficava discutindo que a Lei 866 não dava suporte e a 10.520 também nada a falar. A gente sabe que o artigo 1º vai tratar todos os órgãos e vai falar somente aquilo que não se participa, que seriam as empresas, né, que a própria lei fala aqui, ó. Que eu vou entrar no artigo 5º. É muito mais fácil falar. Não são abrangidas por essa lei as empresas públicas, a sociedade de economia mistas e os subsidiários. Quer dizer, o resto, todo mundo está vinculado a essa lei. Recebeu recurso público, recebeu transferência voluntária, a maior fonte de receita daquele órgão, daquela instituição é pública, vai ter que observar essa lei, tá? E uma coisa que chama atenção a gente, que a gente pensa muito na cabeça da gente, é a questão do LIMP. Quem fez direito aí, ou quem já fez algum curso, sempre fala o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, papapá. Essas conversas que a gente escutava sempre da Constituição Federal. E essa lei, gente, eu tenho que entrar nessa parte introdutória para vocês entenderem, até eu caminhar nela, me desculpa um pouquinho, vai ser um pouco cansativo um pouquinho nesse início. Na aplicação dessa lei serão observados o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Nada demais. Nós já sabíamos disso aqui. Olha bem, o interesse público, probidade administrativa, tá? Da igualdade. Uma coisa que a gente vai ter que ver demais é planejamento. Essa lei não brinca se você não tiver planejamento, tá? Vinculação ao edital, né? Julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, né? Economicidade. E uma coisa nova que está todo mundo falando e comentando, que é o desenvolvimento nacional sustentável. O poder público vai ter que pensar muito na hora dele licitar algo que ele tenha que pensar, que não só comprar o mais barato. Ele vai ter que pensar em algo que ele vai comprar e que isso é sustentável e tem durabilidade. Né? O que a gente acaba vendo que a administração compra duas vezes. Compra mal, né? E compra de novo. Né? Então agora a administração tem que pensar o quê? Vocês que são fornecedores. A maioria das vezes você tem que trabalhar com produto de péssima qualidade porque o seu concorrente vem com um produto de péssima qualidade. Porque o edital mascou, ele falhou no termo de referência, ele falou na especificação, certo? Aí o que acontece? Eu não tenho que só porque é mais barato que eu tenho que comprar. Ah, Dida, mas é muito difícil, como é que eu seleciono isso? Olha, tem que fazer teste, tem que fazer direcionamento, tem que chamar quem entende, né? A gente vê, por exemplo, leite, então um exemplo aí, no mercado, né? O leite não tem todos os enzimas, todas as necessidades que a criança precisa de ter. Então, quer dizer, você pode especificar isso em termos de referência, sim. Padronização, que as prefeituras não ficam preocupadas com isso, mas tem que padronizar. Nós temos muito problema disso nessa questão da saúde, né? Então, nós temos que ter muito preocupado também agora nessa questão do desenvolvimento nacional. Assim como dispõe do decreto, LDB, Lei de Introdução ao Norma de Direito Brasileiro. Nas esferas administrativas, a Controladoria Geral não se decidirá em base de valores jurídicos, abstratos. O que quer dizer isso? Eu estava falando isso com um procurador lá de Pedra Dourada. Eu estou dando só uma introdutória, mas como a gente sabe que tem advogados aqui dentro e tem procuradores, essa lei não vai brincar com o procurador e nem o controlador, tá? Não vai brincar. Porque antigamente o STF, ele falava que o parecer jurídico era meramente opinativo, né? Agora não, ele vai ser vinculante, né? Ao final da fase preparatória do processo estatal, seguirá os órgãos de assessoramento jurídico e administração que realizará controle prévio de ilegalidade mediante análises jurídicas da contratação. Na elaboração do parecer, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá apreciar o processo estatório conforme critérios objetivos,
prevista na atribuição prioridade. Redigir sua manifestação em língua simples. Não adianta ficar fazendo aqueles pareceres, colocando palavra em latim, buscando não sei o quê, entendeu? Então ele tem que ser simples, sucinto. Olha, atende às especificações, está dentro das normas legais, esse objeto não confronta com direcionamento de marca. Ele tem que preocupar isso, o jurídico mais não vai ficar mais. E outra coisa, me desculpem, acabou aqueles pareceres Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Que nós trabalhamos nessa área, me desculpa aí, né? Não é o caso dos jurídicos daqui. Mas esse Ctrl+C, Ctrl+V de imprimir páginazinha, isso não vai existir mais, porque ele vai ter que analisar caso por caso, situação por situação e fazer um relatório sucinto. Né? Pressuposto fato de direito levados em consideração, análise jurídica. Eu não vou entrar muito na questão do veto, né, por que foi vetado. Na forma desse artigo, o órgão jurídico da nação também realizará controle prévio de legalidade de contratações. Olha bem, responsabilidade direta, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões às atas de registro de preço, tá? Outros instrumentos congêneres são interesse aditivo. No caso, a lei previu o que é dispensável para essa situação. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previstas e definidas na autoridade jurídica, massa competente, que deverá considerar baixo valor, né? As situações que ele poderá eximir do seu parecer. Mas na maioria das vezes ele não vai ficar mais. Eu não quero entrar nessa parte do veto. Eu fiquei um determinado município aí que eu fiz para eles, eu focava mais na parte jurídica com eles lá. Olha bem, ao final da fase preparatória do processo, seguirá o órgão de assessoramento. Eu estou voltando aqui por isso. Então vamos lá, resumindo. O órgão de assessoramento jurídico da administração realizar controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá apreciar o processo estatório conforme critérios objetivos, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível, o parecer jurídico desaprovar a continuidade da contratação, no todo ou em parte, poderá ser motivadamente rejeitado da administração do órgão de entidade. Quer dizer, não basta só falar assim, não concordo com o parecer jurídico. Autoridade competente que segure o pepino na mão. Tá? Essa parte nós já falamos. Uma coisa agora que eu vou entrar, eu tive que fazer essa introdutória, gente, chatinha, mas eu tive que mostrar para vocês a questão da lei e a questão da responsabilidade jurídica. Agora eu vou entrar um pouco direto na lei agora. Uma coisa que está me preocupando muito é essa regulamentação. Inclusive, semana que vem, né, Ícaro? Acho que semana que vem a gente consegue. Nós já estamos com grande parte dos nossos modelos de sugestão, tá? De regulamentação, que mais para frente eu vou falar quais são, a gente já está preparando para vocês, a gente vai passar isso para vocês, do que vocês já têm que regulamentar no município, independente se vai usar a lei ou não, tá? Se você for analisar essa lei, como ela é tão complexa, e o legislador foi tão covarde com a gente, eles soltaram mais de 30, na realidade são mais de 50. Eu peguei uns 30, 30 e poucos mais fortes. O legislador foi um pouco sacana com a gente. Ele criou a norma, fez as suas ponderações, mas não me deu. Vou dar um exemplo para vocês aqui bem claro. Olha por que eu tenho que regulamentar rápido. Já está pronto uma sugestão. O governo federal já soltou também uma consulta pública em junho. Não sei se ele já regulamentou, mas está para regulamentar. Eu fiz questão de pegar o artigo 20 desses 30 e tantos, que a gente vai falar do agente de contratação mais para frente, a gente vai falar do gestor de contrato, né, do agente de contratação, a gente vai falar da parte, né, eu vou mostrar para vocês, mas eu preocupei mais nesse agora de imediato, que muita gente está esquecendo, inclusive nos cursos que eu tenho visto, eu pergunto isso quem fez, quem participou, não me deram modelo, não fizeram nada, e isso eu não quero fazer. Por quê? Não é que eu quero trazer marmitinha pronta para as prefeituras. Eu entendo o lado de vocês, a dificuldade que vocês têm. Por quê? Porque os órgãos públicos, lá no escritório, né, Ico, toda quinta-feira a gente tira para estudo. E eu tiro a sexta de manhã para a gente estudar. A gente atende os municípios e eu tiro a sexta, o Ico tira a quinta. Porque senão não dá conta. É muita informação. É igual você que trabalha no hospital, toda hora tem uma resolução, né? Toda hora tem uma informação diferente, né? Quem atua na parte de convênio aí,
está sempre tendo que mudar muita coisa. Então, quer dizer, a gente tira... Então, vamos lá no artigo 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à mínima necessária para cumprir as finalidades, às quais se destinam vedada a aquisição de artigo de luxo. O que ele quis falar ali? Olha, a administração pública ela tem que regulamentar o que é esse consumo, né, comum, de qualidade comum, que nem sempre vai ser a mesma coisa para um município e o outro, né? E o que ele vai definir, o que é artigo de luxo, né? Porque se ele não fizer isso, com o parágrafo primeiro, que eu vou falar mais para frente um pouquinho, ele vai proibir vocês, se eu não regulamentar, de continuar com as minhas compras. Nós já fizemos um modelinho, né? Um modelinho baseado até um pouco no que o governo federal está fazendo, mas o governo ainda não soltou, estou esperando. Olha o desafio que nós estamos, gente. Essa lei entrou em vigor, o governo federal soltou essa lei, nós estamos usando as 3 leis. E nem ele regulamentou. Você pode entrar hoje no portal Mais Brasil ou no portal de compras públicas, que eu vou falar mais para frente dele, nem ele está usando a 10.520. Ele não regulamentou ainda a 14.133 e tem uns malucos querendo usar ela. Eu estou ponderado. Eu acho que dá para a gente avançar mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Contratação direta, vocês vão escutar muito uma palavra chamada PMI, né? Que são os processos especiais. Né? Então, assim, a gente vai falar nisso também mais para frente, mas a gente tem que ter muito cuidado nessa nova lei, porque a maioria dos gestores já estão querendo usá-la. Por quê? O governo federal foi muito inteligente, o legislador, ele jogou uma isca para a gente. Qual é a isca que eu vou falar mais para frente para vocês? Por isso que eu falo que eu vou e volto. Ele jogou uma isca de 50 mil e 100 mil. Está todo mundo doido com 100 mil e com 50 mil. Porque 70% dos municípios mineiros é 0,6 de FPM. Mais de 70% das nossas câmaras são pequenininhas. Você imagine bem, a Câmara de Carangola, que é uma câmara mais estruturada, dá 100 mil de poder a um gestor de compra direta, Luan? Dá? Dá ao gestor direto 50 mil reais. Então, está todo mundo focado. Então, se quer realmente pegar essa legislação para usar esse foco, temos que pensar no artigo 20. Tá? Os poderes executivo, legislativo, judiciário definirão em regulamentos o enquadramento de bens de consumo de categoria com luxo. Olha bem o que a lei fala. A partir de 180 dias contados da promulgação dessa lei, que foi 1º de abril, né? Novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas. Olha bem, novas compras de bens de consumo. Só o quê? Poderão ser efetivadas com a edição pela autoridade competente de regulamento. Se não fizer, não vai comprar. Então, se a gente não regulamentar agora, que já está, eu acho que ela vence agora em outubro, final de setembro, os seus 180 dias, se nós não regulamentarmos, nós não vamos poder mesmo comprar nenhum material de uso comum. Nossa, pode falar. Pode, porque ela tem autonomia administrativa. A autoridade competente ali é de quem? É do gestor. Como os poderes são distintos, cada um vai ter que fazer a sua norma. Porque a prefeitura vai poder intervir nas suas autarquias e órgãos controlados por ela. A Câmara não é órgão controlado por ela. Então a Câmara vai ter que fazer as suas regulamentações atípicas. Lógico, se ela puder usar o decreto municipal e levar para dentro lá, beleza, ótimo. Não tem problema nenhum. Se ela quiser aderir ao decreto, nada importa. Entendeu? Mas a Câmara pode criar sua estrutura, como ela tem o seu plano de cargo e salário definido, como ela tem o seu estatuto interno, mas ela segue qual estatuto? Na maioria das vezes, o servidor público. Né? Por quê? O orçamento ele é uno. Né? Então a gente pensa a Câmara poder, mas os poderes são distintos. Combinado? A lei veda a aquisição de artigo de luxo com utilização de recurso público, comanda efetiva. Né? Eu vou pular mais para frente um pouquinho aqui. Aqui vai falar de novo do artigo, o NARSAL, eu não vou entrar nessa questão do NARSAL, que ele já falava na Lei 866, que a lei já previa, né? Eu vou avançar um pouquinho, e eu vou falar um pouquinho do artigo 20 mais para frente, mas eu quero passar para vocês, a lei ainda não pode ser usada para contratações, na falta de regulamentação, gerindo-se obstina a realização da licitação de contratações diretas,
qualquer instituto da 14 antes de implantar. Então, assim, eu vou só passando rápido aqui para vocês. Eu mandei, não sei se todos receberam, o que eu fiz? Para a gente economizar um pouco também, até a questão de economicidade de papel e volume de papel que acaba... Eu peguei, não é uma apostila, ela é uma base da lei mais ou menos, alguns pontos que eu peguei de toda a lei resumida, e eu mandei no WhatsApp para vocês e no e-mail de vocês as legislações pertinentes, tá? E nela lá tem uma que eu faço um comparativo entre a Lei 866, a nova lei, e a 10.520 também. E tem também nesse documento que eu mandei para vocês, isso que fala do dispositivo, que está nessa apostila de vocês aí também, que vai falar dos artigos que vão ser regulamentados. Então, o agente de contratação é o primeiro, lógico, um dos primeiros. Que primeiro a gente tem que fazer as outras fases que eu vou explicar para vocês. Mas o artigo faz regras relativas à atuação do agente de contratação, da equipe de apoio ao funcionamento da comissão de contratação serão em regulamento. Se eu não fizer, o agente de contratação não vai trabalhar. Tá? Plano de contratações anual. Você lembra que a lei fala ali agora, eu vou falar mais para frente de vocês, ela fala do plano contratual. O que é isso? Não é eu pensar somente no que eu tenho de orçamento. Eu tenho que pensar em tudo que eu vou me planejar para comprar. Essa lei vai falar muito em planejamento, em estrutura. Então nós temos que pensar o quê? O plano de contratação. A partir do documento de formulação de demanda, né, nós vamos ter que pegar todas as secretarias que estão envolvidas, né, e que nós criarmos esse plano de contratação anual. Se a gente tem 5 impressoras, correto? Em vários departamentos, e eu fico fazendo licitações fracionadas ou comprando processo em dispensa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar no meu plano de contratação anual não só as contratações de serviço, mas também as minhas aquisições. Então, o planejamento vai ter que funcionar muito bem feito, tá? E a regulamentação também. Os órgãos de administração relativa à atividade administrativa, de materiais, obras, serviços de licitação, nós podemos padronizar os nossos catálogos, né? Hoje a lei está deixando muito claro isso, né? Regulamentação também, que são os catálogos referidos no inciso 2. Os artigos de luxo, eu acabei de falar com vocês, eu estou dando uma avançadinha, porque esse material vocês têm aí. Eu estou só mostrando alguns artigos de regulamentação. Né? Os 180 dias que a lei falou que eu tenho que regulamentar. Né? Orçamento estimado. Né? No processo estatório, para aquisição de bens de cartão de serviço geral, conforme regulamento. O valor estimado será definido com base no valor de menor preço oferecido por meio de utilização de seguintes parâmetros. Eu vou ter que, para minhas compras, eu vou ter que regulamentar. Inclusive, eu vou falar mais para frente com vocês, e foi passado para vocês 3 instruções normativas. Uma fala das compras, tá? E não acha vocês que está vinculado à União, porque não está. Nós temos que pensar nas compras com recurso de transferência voluntária. Né? Essa instrução vai te falar quais são a forma de você contratar, a forma de você trazer o orçamento para dentro. Então já é uma regulamentação, tá? Programa de integridade, né? Contratações de obras e serviços, deverá. Eu estou mostrando, o edital poderá, de forma disposta a regulamento, percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto na ação já substituída, né? Nas contratações de obras e serviços de fornecimento de grande vulto, né? São coisas que não atendem a gente, mas o edital poderá regulamentar, e aí vai. Margem de referência, eu deixei para vocês. O leilão, poderá ser cometido leiloeiro oficial ou servidor designado. Olha lá, até para você designar, você vai ter que regulamentar, né? Menor preço, maior desconto. Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação, impacto, sempre mensuráveis conforme disposto em regulamento. Olha bem que são as coisas. Esse legislador ele foi muito legal para a gente. Ele criou dispositivos, doutor, mas ele também trouxe um monte de situação que ele não me deu solução. Falou, ó, se vira nos 30 aí, prefeitura, se vira nos 30 Câmara, se vira nos 30 órgãos, vocês se viram nos 30. Julgamento de técnica e preço, eu tenho que regulamentar. Padronização, eu tenho que regulamentar. Questão do empate, né? Por quê? Agora eu vou falar para vocês mais na frente da lei. A lei ela traz requisitos de desempate, não é mais aquele questão de eu estar empatado, sorteiozinho. Acabou.
né? Ela vai falar em requisitos de pontuação, requisitos de gente que está lá dentro lá com deficiência. Isso eu vou falar mais para frente, quer dizer, regulamentos que vão ter que ser feitos, né, na parte do desempate. Está muito rápido, gente? Porque eu estou andando um pouquinho com isso aqui para não é um pouquinho chato. Negociação. A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de ação na forma de regulamento. Eu tenho que definir como vai ser minhas compras. Inclusive, nós já estamos preparando já um modelo de decreto para vocês, bem ligados ao do governo federal, e é onde a gente, nesse primeiro momento, vai obrigar com verba de transferências voluntárias, e Sérgio? Com transferências voluntárias, né? Mas vai deixar o facultativo para os municípios e regulamentando aos pouquinhos. Mas o decreto já regulamenta. Eu acredito que semana que vem, igual eu falei com vocês, vai sair umas norminhas que a gente bolou lá no escritório, que a gente já vai encaminhar para vocês, e aí os jurídicos vão definir, o setor administrativo, né? Condição de habilitação, qualificação técnica. As dispensas, né? Olha o que ele fala. A dispensa é prevista na linha C. Isso aqui não encaixa, gente, mas vai acontecer, né? Pode ter uma contratação de engenharia no valor acima de 300 mil, não é um valor tão vultuoso para a prefeitura. Dispensa prevista na linha C do caput desse artigo. Quando aplicada a obra de engenharia, o procedimento especial de regulamentação. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Eu posso fazer a lei agora? Eu posso entrar nessa lei de uma vez, de cabeça? Né? Procedimentos auxiliares. O próprio credenciamento. Tá? Os procedimentos que serão definidos em regulamento. Tem regra. Tá? Procedimento de manifestação de interesse, que vocês vão usar muito essa palavra PMI. Vocês vão usar muito, vou falar muito desse PMI. O que é PMI, Dida? Procedimento de manifestação de interesse. São aqueles processos que eu vou falar mais para frente com vocês. São o que a lei trouxe agora, que são os procedimentos especiais. Que, no meu entender, o legislador foi muito sacana, porque ele podia ter resolvido isso tudo de outra forma. Mas ele criou umas licitações, que não é modalidade, à parte. Mas, em compensação também, eu vou falar isso, ele criou algumas situações que nós não tínhamos em lugar nenhum na 866. O credenciamento era um deles. A gente usava muito credenciamento para a área médica, saúde e tal, e a gente não tinha uma regulamentação. A lei não previa nada. A gente usava... Eu não sei se o Juninho lembra, talvez não estava na época lá, porque em 97 o Juninho não tinha nem nascido, né, Juninho? Mas em 97, quando o Paulo foi prefeito de Caiana, eu fiz o primeiro credenciamento da região. E vai se usando até hoje, que é na área médica hospitalar. Não substituição de servidor. Né? Registro de preço. Eu vou pular um pouquinho aqui. Cadastro de fornecedores. Tá? Como o cadastro agora vai ficar unificado, né? Mais para frente eu vou falar nisso, né? Vai acabar aquele CRC nosso. A gente vai usar o que a União está lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. Né? Empresas idôneas vão ter que estar lá dentro, senão não vão poder contratar com o poder público. Né? Cadastro de fornecedores. Né? Eu vou pular aqui um pouquinho. Então, vocês viram aqui, ó, que são... O que eu peguei foram 35, mas eu já li que já tem mais de 50 dispositivos na lei que tem que ser regulamentado. Tá? Todo mundo ficou atento aí, um parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, e a maioria dos municípios e o Estado acatou, e nós também, com a nossa humilde interpretação, nos municípios que a gente trabalhava, enquanto o portal não estava desenvolvido, a gente não avançou em nada, né? E agora nós já estamos escutando nesse portal nacional de contratações públicas, que é o PNCP. Mas o PNCP, não fique preocupado, porque não é o município que tem que cadastrar no PNCP. Quem tem que fazer as adequações são os programas de sistema. Porque a prefeitura já está dentro do portal. Ela está no portal Mais Brasil. Então, o que vai ter que fazer é o quê? Introdução de quê? Você não faz isso, né, Sérgio, com o SICOM, não envia o SICOM para o tribunal, não é você, não pega todas as informações e tem um aplicativo lá que se encaminha lá, um programa. O Portal Nacional, nessa primeira fase, eu vou falar mais, ele só vai funcionar por enquanto. Quem quiser entrar mais tarde no Portal Nacional de Contratações Públicas, você vai ver que só tem contratação direta. Só tem dispensa. Está todo mundo focado nos 50 e nos 100 mil. Por quê? O portal ainda não funciona para o funcionamento da lei nas suas modalidades. Mesmo que eu queira,
o município queira já adequar a 1433, ele não tem aonde publicar. Primeiro, as plataformas contábeis do sistema de contabilidade e as plataformas de compras não estão vinculadas ao portal. Começa por aí. E eu brinquei um dia desses que eu escutei isso também. Esse portal nacional nada mais é do que o posto Ipiranga. Você vai chegar no município e falar assim, eu estava querendo cópia do edital. Está no portal, está no posto Ipiranga. As notas de empenhos, posto Ipiranga. Os extratinhos de contratação, posto Ipiranga. Os meus editais de dispensa, posto Ipiranga. Meus contratos, posto Ipiranga. Acabou. O posto Ipiranga nosso hoje virou o PNCP, tá? Quem quiser dar uma entradinha no portal para ver como é que funciona. Né? O portal nacional, ele não é facultativo, tá? Ele é federativo, ele é obrigado, tá? Não adianta mais pensar que lógico, tem situações, os municípios abaixo de 20 mil vão ficar ainda, né, dentro dessa bola de proteção, que eu acho isso ridículo do poder de lei, porque, primeiro, julga incompetência, no meu entendimento. 2, cria para os municípios uma falta de interesse de se adequar. Mas eu não sou legislador, se eu quiser, eu que viro deputado, né?